pouquinho mais quente, não sei como é que tá aí onde vocês estão. Quero dizer para vocês também continuarem se cuidando, que nós temos notícias aqui em Ribeirão de que as coisas não estão muito boas, que temos muitas pessoas nos leitos dos hospitais, então que todo mundo esteja bem. É o meu desejo para vocês hoje e sempre. Então, aí nós vamos começar hoje com a nossa aula, continuar, né? Seria a segunda parte do nosso tema Atenção Compartilhada. Ok? Vou colocar aqui na tela cheia, para que vocês possam ter uma visão melhor do que nós vamos conversar. Oi, lindeza! Você não vai arrumar teu namorado, não? Olha só a questão do microfone aí, gente. Teu namorado Nós estamos sabendo de alguém que chegou na casa de alguém aí, tá na namorada, né? Olha só, vamos desligar o nosso áudio, gente. Lembrando que quem tiver no celular, presta atenção, que às vezes ele desconecta muito facilmente, a gente não observa isso. Bom, então, por atenção compartilhada, como a gente disse, então, extensivamente, a aula passada, nós temos aí uma habilidade muito importante que engloba muitas outras habilidades, né? Fora aquela de atenção, que a gente pode imaginar que seria você parar o que você está fazendo e olhar para o seu interlocutor, né? Então, a gente viu que essa habilidade da atenção compartilhada, ou a atenção propriamente dita, é uma habilidade que não pode ser trabalhada isoladamente, ou seja, eu vou trabalhar a atenção dessa criança. Não. Ou desse jovem, ou desse adulto, né? A gente precisa entender que essa atenção, o trabalho da habilidade atenção compartilhada vai depender de várias outras habilidades a serem desenvolvidas em conjunto ou em primeiro lugar, para que a gente possa alcançar uma habilidade de atenções correlatas diferentes, tá? Então, essa atenção, ela vai se pronunciar nos indivíduos, em nós, por exemplo, desde a idade mais tenra, quando a gente, de muito pequeno, busca a atenção dos nossos pais ou daquelas pessoas que estão cuidando da gente, para pedir o leite, para dizer que a fralda está suja, para pedir algum brinquedo quando a gente começa a apontar, né? Ou até mesmo para dar alguma ordem quando a gente começa a vocalizar. Então, o que a gente tem aí é que essa atenção compartilhada envolve habilidades de atenções correlatas diferentes. Então, ela vai trazer atenção dividida e atenção conjunta, que é aquela em que, apesar da atenção existirem 2 ou mais estímulos ao mesmo tempo, eu vou conseguir, apesar de existir 2 ou mais estímulos ao mesmo tempo, eu vou conseguir dividir essa atenção ou até mesmo trabalhar essa atenção conjuntamente, né? Quando eu vou quando que eu vou fazer isso? Então, vamos supor que eu quero trabalhar no meu aluno uma atenção dividida, uma atenção conjunta. Eu chego para ele e digo assim: olha, João, vamos aqui trabalhar com a matemática, vamos trabalhar com os números. Então, eu pego e vou dizer, nós vamos aprender a subtrair, então nós vamos subtrair aqui, né? Então, a gente pega um objeto de interesse da criança. Nós vamos subtrair, então, 2 carrinhos de 5 carrinhos. Então, a gente vai lá, a gente pode trabalhar aí com figuras, quando a gente tem um aluno que não é verbal, né? Então, pegar e tentar trazer a atenção daquele indivíduo para os objetos que eu estou usando como chamariz, né? Como isca, para chamar a atenção daquele indivíduo. Então, eu pego a mão dele, coloco, olha, aqui tem 1, 2, 3 carrinhos, coloco a mãozinha dele em cima dos carrinhos. Eu vou tirar 2 carrinhos, como que eu vou fazer? Então, vamos aqui tirar 1 carrinho. Então, você direciona a mão daquela criança para tirar o primeiro carrinho, direciona a mão daquela criança para tirar o segundo carrinho, certo? Então, a partir daí, a gente vai fazer
um treino de atenção dividida a partir do toque aos objetos que a gente quer que aquela criança esteja prestando atenção. A gente pode usar isso quando a gente quer que ela pegue um caderno, então a gente pode inicialmente utilizar essa comunicação, né, essa troca, através de um auxílio físico que a gente faz com as nossas crianças, e posteriormente a gente vai tirando esse auxílio, né? Então, aquele exemplo, por exemplo, quando você está falando com uma pessoa que você não conhece a língua que ela fala, e então ela pega e te diz, me dá o carregador do celular, em outra língua, e você não entende nada do que ela disse, né? Mas se ela diz assim, me dá o carregador do celular, e pega o carregador do celular na mão dela, ou na sua mão, com o passar do tempo, aquela sonoridade que aquele estrangeiro disse para você, ela vai passar a ter um sentido, ou seja, mesmo que ela fala ron, xin, chon, chon, e pega o carregador do celular nesse momento, a partir de 10 vezes que ela fala ron, xin, chon, chon, a hora que você ouvir ron, xin, chon, chon, você vai entender que aquela pessoa está falando que ela quer o carregador do celular, né? Então, para vocês verem aí, estou dando esse exemplo muito básico, como que o auxílio físico, ele pode acontecer quando a gente está trabalhando com a criança com TEA ou qualquer outro estudante que tem alguma dificuldade, né? E então ele vai fazer parte de um treino, né? De um set terapêutico que acontece na escola, que vai facilitar aquela criança a obter a fala muito mais rápido, ou aquela comunicação, seja ela por foto, por tocar no objeto e etc. Então, é muito nesse sentido que eu falo para vocês, de tocar no objeto, ao invés de apenas apontar, para que fique bem fixado na memória operacional daquela criança que o ron, xin, chon, chon, não sei nem se foi isso que eu falei, é o carregador do celular, certo? Então, essa atenção, ela vai ser dividida entre a sua fala, o seu toque e a ação que você quer que aquela criança execute naquele momento. Então, a gente pode transferir isso para todas as atividades que a gente for fazer ao longo de um dia, de uma sala de aula. Para colocar a criança sentada, para trazer a atenção dela para aquele material que você vai oferecer de atividade, né? E quando você observar que essa atenção da criança, ela está muito fora daquele estímulo que você quer que ela esteja, então vamos supor que ela engajou em olhar o lápis de cor que está dentro do estojo dela, então ela vai estar muito fora daquela proposta que você deu, que é fazer as contas do carrinho lá na lousa, né, que você desenhou, junto às figuras de Picture Exchange que você fez. Você pode tentar criar uma surpresa. De que forma? Dizer assim, nossa, João, olha só, você não acredita o que eu tenho aqui para você. E a partir deste momento, você vai desviar a atenção daquela criança que estava no hiperfoco dos lápis de cores, né? Ou seja, lá qual hiperfoco que a criança descobriu aqui naquele momento, e vai tentar, a partir do elemento surpresa, voltar àquela atenção para o estímulo que você pretende dar para a sala ou para a criança. Isso vai funcionar também, gente, com todo tipo de aluno, não só com os nossos alunos com TEA, tá? Ou você pode também exagerar na resposta, né? Então, vamos supor, você tentou fazer com que ele tocasse no objeto e ele não quis mais ir lá tocar naquele objeto, observando que, obviamente, não vai ser desde a primeira vez que a gente vai conseguir. A partir daí, né, que o aluno repita todas as vezes que você quer aquela atividade que você propôs. De repente, você vai ter que repetir aí algumas vezes até que ele consiga fazer de forma independente, tá, gente? Então, eu tentei fazer com que ele tocasse o objeto e a gente está lá na terceira tentativa e ele ainda não faz de forma independente as contas de matemática que eu estou propondo para a sala. Então, eu crio um elemento surpresa, posso colocar os desenhos todos numa caixa e dizer que é uma caixa surpresa, que vai sair
alguma coisa muito legal de lá de dentro, então eu crio aquele envolvimento dentro da surpresa, dentro da caixa, para que a criança possa, então, criar, talvez, um interesse de ir lá buscar o que tem dentro da caixa. Se isso também não funcionar, a gente pode usar o exagero nas respostas. Então, dizer, nossa, que legal, a gente tem 5 carrinhos aqui, nós vamos tirar 2 carrinhos e vamos ficar com 3 carrinhos, mas que legal, vrum, 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 e fazer os movimentos, e fazer as onomatopeias, utilizar aí de toda a sorte de instrumentos que vocês têm junto com vocês, que eu tenho certeza aí que vai surgir muitas ideias legais, tá? Obviamente, gente, o que eu tô passando para vocês é assim, a gente está trabalhando desde uma criança com TEA muito comprometida, até mesmo aquelas que possam ter aí algumas comorbidades, né, que são os diagnósticos agregados ao TEA, até aquele TEA que é um autohabilidoso ou que tem um TEA mais leve, né? Então, aí, se a gente pega um aluno com TEA mais leve, a gente usa a técnica do auxílio físico, eu acredito que no máximo em 3 tentativas, né, 3 repetições, muito provavelmente aquela criança vai estar trabalhando de forma independente os ensinamentos, né, e aquela atenção e aquele estímulo que você propôs. Se o auxílio físico não funcionar, a gente cria, então, a surpresa. Se a surpresa não funcionar, a gente pode associar a uma resposta exagerada e também podemos criar situações inesperadas, em que, de repente, você pode pensar aí, vamos supor, num sorteio, né? Como se fosse aquele sorteio de antigamente, em que você vai pegar as figuras, vai jogar tudo para cima e vai pedir para que os alunos encontrem os 5 carrinhos e depois a gente subtrai os 2. Então, assim, dentro dessa proposta da matemática de subtração dos carrinhos, a gente vai trabalhar. Posso trabalhar os carrinhos em formato real, né? Eu pego lá carrinhos do Hot Wheels ou carrinhos de plástico. Posso trabalhar eles em figuras e posso trabalhar eles desenhados na lousa. Isso vai depender, obviamente, de qual grau de autismo nós estamos trabalhando, né? De quais as necessidades que aquele meu aluno vai me apresentar no dia a dia em sala de aula. E sempre lembrando que quando a gente tem a participação dos demais alunos de sala, por isso até que eu coloquei aí para vocês essa figura dos amigos todos aí encantados, lendo livro ou um caderninho que eles acharam, é quando a gente tem as melhores respostas nas adaptações curriculares, tá? E é quando existe um trabalho muito mais intenso dessas habilidades que são correlatas à atenção compartilhada. Por quê? Eu preciso da socialização, ela é primordial para que eu consiga desenvolver a minha atenção compartilhada. Então, quanto mais eu envolvo os alunos junto àquele aluno com TEA para fazer as atividades, mais resultado positivo eu vou ter. Por isso que eu falo para vocês aí que o SET terapêutico é muito importante, porque ele vai trabalhar ali questões muito específicas, vai fazer as avaliações. Porém, quando essa criança está em sala de aula ou no ambiente de escola, a gente tem uma riqueza de possibilidades enormes. Então, o que vocês podem fazer para expandir, né, esse trabalho de estimular uma das atenções ou estimular a troca dessas atenções, não sei se vocês lembram quando eu falei para vocês que o cérebro neurotípico, ele não consegue funcionar as 2 atenções ao mesmo tempo, porque nós temos a formação de um cérebro a partir de 2 hemisférios separados, que são unidos por uma membrana muito fina, que é o cerebelo, e a conexão entre eles se faz por transmissão de mensagens através do cerebelo. Então, a partir do momento em que eu estou com o cérebro direito funcionando para fazer uma atividade, eu preciso do esquerdo para fazer a complementação dessa atividade, eu vou transferir uma mensagem do córtex direito para o esquerdo, e esses segundos que eu levo para fazer a transferência de informação, né,
do que eu quero que o córtex esquerdo faça, ele acontece de uma forma muito mais lenta quando a gente trabalha cérebros não típicos, como o dos autistas, tá? Ah, mas olha, eu tinha um aluno que ele tinha uma atenção compartilhada muito boa e tarará. A gente vai ter, sim, todos os tipos, por isso mesmo que a gente falou incansavelmente aí no começo das nossas aulas, que o autismo é um espectro, né? E tem todas aquelas cores, como se fosse um arco-íris super vibrante, que a gente tem desde um autismo mais grave, passando pelo moderado, de diversas formas, até o mais leve. Então, a gente pode ter, sim, indivíduos que têm o diagnóstico de autismo, mas que a atenção compartilhada não é tão prejudicada. Em que pese a gente saiba que, como a atenção compartilhada está intimamente ligada a essa questão da socialização, e a gente sabe que a socialização é uma das características básicas do autismo, a gente vai ter que entender que todo autista vai ter num determinado momento ou numa determinada atividade, uma dificuldade em flexibilizar essa atenção para que ela seja dividida, para que ela passe a ser conjunta, para que ela transfira de um hiperfoco para alguma atividade de estímulo que ele tenha que participar, certo? Então, aí a gente tem uma questão um pouquinho mais complexa, dependendo de cada indivíduo. A atenção compartilhada, então, é a habilidade de compartilhar um mesmo objeto com outra pessoa, ou seja, socializar. O que é esse objeto? Infinitas possibilidades. Pode ser uma atividade física, aí no caso da educação física, pode ser uma atividade de pintura, pode ser uma atividade de conhecer um amigo, de apresentar um outro amigo ao outro, de ser apresentado, de pedir um emprego, né? Então, assim, são inúmeras as possibilidades que a gente usa a atenção compartilhada no nosso dia a dia. Pode ser num momento de fazer uma compra no supermercado, de fazer uma receita na cozinha, a gente faz essa troca, né, da atenção quando a gente vai pedir uma receita para alguém. Então, assim, são inúmeras as possibilidades de se trabalhar a criança com TEA, né, o aluno com TEA, ser trabalhada para que ele consiga alcançar um desenvolvimento melhor da sua atenção compartilhada, tá? Obviamente, quando a gente trabalha atenção compartilhada, diametralmente a gente tem aí a socialização, tá certo? Então, posicionar-se, como é que eu vou fazer para trabalhar isso, né? Posicionar-se na frente do aluno, para que você consiga identificar o que ele está pensando ou fazendo, é de suma importância. Porque, de repente, o seu aluno está lá naquele hiperfoco dele e ele acaba se perdendo, né? Ele se perde ali naquelas brincadeiras que ele está imaginando, ou naquilo que ele está trabalhando, e de repente aí você não consegue trazer aquele aluno para a atividade que você pretende que ele participe. Então, quando você perceber que o seu aluno com TEA está muito distraído ou muito engajado em alguma atividade que não aquela que você vai propor, uma boa maneira de você chamar essa atenção do seu aluno é posicionar-se na frente dele. Porque com isso você vai poder identificar o que ele está fazendo. Qual é o foco de interesse dele naquele momento? E como que você vai fazer para chamar a atenção dele para que ele venha fazer, que ele venha participar daquilo que você quer que seja o foco de interesse naquele momento, tá? O estar na altura do olhar da criança ou do seu aluno vai aumentar sobremaneira as chances de um contato visual, né? Lembre-se que o contato visual pobre é também uma característica muito comum no autismo, não significa que todos vão ter esse empobrecimento, né, do contato visual, mas ele está presente de uma forma ou de outra na grande maioria dos autistas. E quando você quer chamar a atenção deles, né, ou de qualquer outra pessoa, para mudança desse foco, para mudança da atenção, quando a pessoa te olha nos olhos, né, quando ela entra em contato visual com você,
essa conexão fica muito mais fácil, muito mais branda, né? E o contato visual, obviamente, vai facilitar muito. Então, eu me posicionar na frente do aluno, estar na altura do olhar dele, mesmo que para isso ele precise erguer um pouco a vista, né, erguer um pouco a cabeça, vai ser de suma importância para que você consiga, naquele momento, trabalhar a conexão da atenção compartilhada dele para aquela atividade que você está propondo. Você, tendo uma dificuldade de chegar nesse contato visual, chegar nessa troca de atenção, você pode, então, usar a técnica de se interessar primeiro pelo que ele está fazendo, tá? Para que você crie uma conexão e uma parceria. Então, vamos supor que o seu aluno está lá desenhando o Super Mario, porque o hiperfoco dele são os joguinhos do Super Mario. Então, você não consegue chamar a atenção daquele aluno para a sua atividade de português, interpretação de texto, ou vamos falar sobre os verbos e etc. Então, o que eu posso dar de dica para vocês aqui? Esteja à altura do olhar dele, posicione-se na frente do aluno e observe o que é que ele está fazendo. De repente, ele está fazendo lá do Mário, os desenhinhos, e você pode, nas suas frases de encontre o sujeito, usar o tema de interesse daquele aluno. E eu tenho certeza que crianças das mesmas idades, né, que estão nas mesmas salas, que estão frequentando os mesmos níveis escolares, elas vão ter interesses muito parecidos. E a partir do momento que você usa o Super Mario nas suas frases, até mesmo, de repente, você pode colocar a figura dele lá, né, para encontrar o sujeito, de repente é uma gramática que você está passando, isso vai facilitar muito essa conexão e essa parceria. Então, você pega um objeto que é de interesse dele, estuda aquele aluno, veja como que ele se comporta, né? Quais são os objetos que mais chamam a atenção dele e tente usar no seu dia a dia, na adaptação lá da sua atividade. Veja que eu não digo assim que tem que ser uma adaptação completa e etc. Obviamente que tudo vai depender das necessidades educacionais que aquele aluno tenha, né? Mas, num geral, se você posiciona na frente do aluno, fica à altura do olhar, interessa primeiro para o que ele está fazendo e logo em seguida, usando poucas palavras ou alguns sons ou algum barulho, vai chamar a atenção desse aluno para aquilo que você quer que ele faça, tá? Então, aí são as dicas finais de que eu sento em frente do meu aluno, eu olho na direção do olhar dele, eu tento chamar a atenção dele, falando sobre o assunto de interesse dele naquele momento, para, num segundo momento, eu usando comandos curtos, dizer para ele qual é o meu interesse, né? Qual é o meu objeto de interesse e onde eu quero que a atenção dele esteja voltada, mesmo que seja por poucos segundos, tá, gente? De repente, no começo, seu aluno vai ter essa conexão com você, vai participar ali da primeira frase, e na segunda frase ele vai estar perdido de novo no hiperfoco dele anterior, tá bom? Então, não significa que, ele ficou só durante a primeira frase, vamos desistir dele, ele não tem mais jeito, etc. Não, ele vai ter sim jeito. Aqui, a gente precisa entender que para andar de bicicleta, quantas vezes a gente precisa treinar? Para andar de patins, para nadar, para correr, né? Quando a gente vai correr, se você quer competir, você precisa treinar. Então, o cérebro desses nossos alunos autistas são cérebros virgens que precisam ser treinados. E a partir do momento que você tem condições de treinar esse cérebro com essas técnicas e essas dicas que a gente passa aqui ao longo do curso, você vai ver que vocês vão alcançar aí grandes resultados e muitas das vezes quando a gente encontra alunos com TEA, né, de nível médio a nível mais parecido, né, com o Asperger, a gente tem resultados muito rápidos, duradouros, né, são coisas permanentes que vão perpetuar aí durante toda uma vida desse aluno, tá? Então, usar poucas palavras, porque vai facilitar a comunicação. Então, você pode dizer, ao invés de dizer assim, olha, o Super Mario acelerou o carro dele e ultrapassou a Tartaruga Ninja, sei lá, não sei o nome muito bem dos personagens, do Luigi, né, que é o irmão do Super Mario.
Então, você chamou a atenção para essa criança, mas você falou um monte de palavras, né? Olha, o Super Mario pegou o carrinho, passou e ultrapassou o irmão dele na corrida. Não, vamos falar assim, olha, Super Mario, carrinho, subtração, ou Super Mario, carrinho, sujeito, né? Para a gente facilitar essa comunicação. Então, quando a gente usa uma ou poucas palavras, a gente diminui essas frases, a gente chama de uma forma de adaptação curricular, também é conhecido como isso, e vai facilitar muito a sua comunicação. Usar o som do objeto, não tenha dúvida que você vai chamar a atenção dele da sala toda, então você pode fazer o barulho do carrinho, né, ou do Mário lá, aqueles barulhinhos que ele faz. Até teve um professor que eu conheço, que ele tinha um aluno que gostava muito, então, do Mário, e ele gravou no celular dele os sons do videogame, lá, quando o Mário corre, quando o Mário come o cogumelo, e não sei muito bem mais quais são os barulhos que faz, mas ele gravava esses barulhos no celular dele, e num determinado momento, quando ele queria mesmo chamar a atenção do seu aluno com TEA, ele usava, né, o barulho lá da musiquinha. Por isso que eu falo para vocês, a música também é um grande facilitador dessa comunicação, dessa atenção compartilhada, né? Então, a partir do momento que eu uso o som do Super Mario no meu celular e eu atinjo a atenção do meu aluno, eu conectei e eu fiz a atenção compartilhada. Por mais que essa atenção seja muito pouca e muito rápida, em questões de segundos, ele já voltar novamente para o foco dele, tá? Para o foco anterior. Mas não tem importância, você vai usando sons, vai sentando a altura dele, vai tentando conectar. Pode fazer o barulho do objeto, ou pegar o objeto e bater ele, fazer barulho com ele, ou imitar o que ele está fazendo. E assim você vai chamar, tenho certeza que você vai conseguir chamar a atenção para o seu assunto de interesse. Lembrando sempre que, muito provavelmente, a manutenção dessa atenção compartilhada, ela não vai ser tão extensa quanto é com os neurotípicos, tá bom? E muitas das vezes a gente pode pensar que nem conosco é. Às vezes até com uma criança autista, um aluno autista, essa atenção compartilhada vai ser de maior qualidade, porque o cérebro autista, a partir do momento que você consegue treinar ele, para você acessar esse treino lá naquela caixolinha, é muito mais fácil do que acessar o treino numa cabeça neurotípica como a nossa, tá? Então, coloquei aqui alguns exemplos de atividades que vocês podem fazer na matemática, ou na geografia, né, nas ciências, quando for falar dos animais. Aí você pode, são objetos que vão chamar a atenção, então, quando eu digo para vocês ali, né, posicione-se na frente do aluno, esteja à altura do olhar, usando poucas palavras, fazer o barulho do objeto e chamar a atenção para o assunto de interesse. É exatamente isso. Então, eu tenho um aluno que está lá desenhando e ele não quer saber das minhas contas de matemática. Então, eu faço o barulhinho, eu sento perto dele, tento fazer o contato visual, mostro a figurinha do Bob Esponja com o número 1 e faço ele ler qual é o número que a gente está propondo ali, né? Então, vamos supor que ele chegue e fala o número 1. Pronto, você fez o contato visual, você trabalhou socialização, trabalhou a atenção compartilhada, trabalhou a retenção da informação no cérebro. Então, assim, é super complexo quando a gente consegue essa conexão e é super válido, é muito glorioso e vocês vão conseguir fazer bastante dessas conexões a partir de agora, porque vocês já têm essa visão um pouquinho melhor de como funciona, né, esse cérebro autista que a gente vai encontrar aí no dia a dia de sala de aula. Então, observar, imitar e ter contato visual são habilidades que precisariam vir primeiro, né, para que a gente conseguisse alcançar uma atenção compartilhada de qualidade. Como a gente sabe que no cérebro autista a gente não tem isso, né, a atenção compartilhada é pobre, por conta que eles não têm, por conta de que não tem uma observação muito detalhada, o jogo da imitação ele é muito empobrecido, muito enfraquecido, normalmente é muito difícil uma criança com autismo que não é treinada, que não é trabalhada, imitar alguma coisa, né? E aí também o contato visual não trabalhado, ele vai dificultar muito para se chegar
numa atenção compartilhada e numa socialização de qualidade, tá? A melhor forma de se estimular o contato visual é tornar-se atraente, não é isso, gente? Como que eu gosto da fruta que está lá no supermercado? Eu vejo aquela que está mais brilhante, que está maior, que está mais visivelmente colorida, né? E ela me atrai. Então, assim, com a criança, com o seu aluno, vai ser a mesma coisa. Você precisa trazer o colorido, trazer o objeto de interesse, e junto desse objeto de interesse, né, você pode colocar lá a atividade que você vai propor. Até mesmo fixar o olhar em personagens pode ser um desafio para o cérebro autista. Então, a partir do momento que você traz um personagem que é de interesse daquela criança, né, você vai começar a treinar aquele cérebro a fixar cada vez mais os olhos naquele desenho. Então, a gente vê que crianças autistas, elas gostam de assistir um pouquinho de desenho e tal, mas elas não fixam o olhar. Não é igual uma criança neurotípica que fica horas e horas olhando a galinha pintadinha lá. Né? Você vai observar que a criança autista, ela, de vez em quando ela é muito nenenzinho, ela acaba tendo movimentos estereotipados, e a criança autista que é maiorzinha, né, lá para os 4, 5 anos, ela vai até assistir um desenho inteiro e tudo mais, mas ela vai ficar de ponta cabeça no sofá, vai sentar de lateral, ela vai mudar o ângulo. Por quê? Porque ela não consegue fixar essa atenção por muito tempo num objeto só, numa proposta só. Então, ela precisa mudar o ângulo, né? Por isso, daí ela ficar lá no meio de ponta cabeça, para que ela possa participar até o final daquela atividade proposta, tá? Uma dica é escolher imagens de personagens favoritos, né, para essa atividade de contato visual. Você vai pedir para o aluno identificar o número nos olhos de cada personagem. Por exemplo, vocês podem coloquei, né, esse desenho do Bob Esponja com o número 1, podemos usar a elefanta, que é amiga da Peppa, e colocar o número aí no vestidinho dela, e aí, por aí em diante, a gente vai criando os nossos personagens e as nossas conexões e os nossos trabalhos para que essa atividade de contato visual seja fortalecida e seja desenvolvida naquele meu aluno que tem, né, uma observação, uma imitação e um contato visual empobrecido, certo? Então, eu coloquei mais exemplos de atividades que vocês podem fazer para estimular esse contato visual, o compartilhamento de atenção, que é atividades que vão utilizar um movimento físico em conjunto com o movimento do olhar, ou seja, eu tenho que obrigatoriamente prestar atenção naquela atividade que eu for fazer, né? E executar. Eu vou utilizar as duas partes do cérebro, olha que legal. Então, eu vou ter que observar, de repente, se eu não sei como fazer, eu vou ter que olhar para a minha professora, como é que eu vou fazer isso. Eu observo e depois eu vou ter que reproduzir aquilo que eu olhei, né? Que a minha professora está fazendo, ou que os meus amiguinhos estão fazendo. E a partir daí, eu vou desenvolver a minha atenção compartilhada de uma forma mais firme, né, cada vez melhor. Então, eu trouxe para vocês aquela proposta de pintar com um canudinho, que, além da atividade física, de assoprar, com isso você ensina o aluno a trabalhar a respiração, quando você quer que ele não fique hiperventilando por causa de alguma coisa que esteja atrapalhando, que esteja dando ansiedade, você pode, num momento em que precisar pedir para o aluno se acalmar, pedir para ele assoprar o canudinho, olha, sopra igual no canudinho, faz... Então, essa atividade, ela vai criar uma memória para que esse aluno possa utilizar essa técnica posteriormente, né? Ela vai trabalhar aí a possibilidade de vocês ensinarem as cores, as formas, os sentimentos, né? E vai também ajudar o controle desse olhar, ou seja, esse olhar vai controlar onde é que a tinta vai ser assoprada, né? Se esse cabelo vai ser para cima, se esse cabelo vai ser para o lado, para baixo. Então, aí a gente tem esse trabalho bem complexo de uma atividade física, né, de concentração,
de atenção compartilhada, porque eu tenho que observar onde é que essa tinta está indo, em quais lugares eu vou assoprar e qual o formato que vai ficar. Na atividade de baixo, eu trouxe aí para vocês o cola-bola, né? Vocês pegam aquelas fitas adesivas e vocês podem tanto fazer como foi feito aí, de forma colorida e aleatória, quanto colocar cordões específicos para cores específicas, né? E a gente pode acrescentar não só cordões específicos para cores específicas, mas podemos acrescentar símbolos entre esses cordões. Então, por exemplo, eu tenho um cordão que eu falo que é a cor azul. E na lateral dele, lá na parede, eu falo que eu quero as bolinhas de cor amarela. E depois eu posso ensinar os alunos a fazer a soma, né? Ou seja, eu pego todas as bolinhas que ficaram do lado direito, mais todas as bolinhas que ficaram do lado esquerdo, e a gente vai contar. Vamos contar quantas bolinhas ficaram do lado direito, quantas delas são azuis, vamos contar quantas bolinhas ficaram do lado esquerdo, quantas delas são vermelhas, e aí por diante. Vocês vão trabalhar atividades de troca, muito importante, porque aí você pode pegar esse seu aluno autista e pedir que ele tire bolinha por bolinha, para que a classe inteira esteja contando, né, junto com vocês. A partir do momento que ele tira as bolinhas, você pode pedir para que ele diga qual é o número, né? Então, bolinha azul 1, bolinha azul 2, bolinha azul 3, bolinha azul 4, e por aí vai. Então, essa brincadeira da bolinha com a fita, ela dá margem a inúmeras ideias que vocês podem fazer. É muito simples, só requer lá uma fita adesiva, que custa muito baratinho nas papelarias. E aí, então, o que vai demandar um pouquinho mais de dificuldade é encontrar as bolinhas de plástico, mas eu acho que hoje em dia, nas lojinhas de R$1, né, elas estão um pouquinho mais acessíveis e mais fáceis de se encontrar. Eu não sei como é que funciona aí na escola de vocês, mas muito provavelmente no material do AEA também pode ser pedido algumas coisas para que se adapte às atividades dentro de sala de aula. Em último caso, se não tivermos recursos e não tivermos as bolinhas, a gente precisa aí ter pelo menos a possibilidade de reinventar, né? A gente pode fazer bolinhas de papel colorido, então a gente pinta os papéis primeiro, depois a gente faz eles em bolinha, e ao invés de colocar na fita adesiva, a gente coloca em duas caixinhas ou 2 cestinhos, né? E assim por diante a gente vai fazendo a brincadeira do jogar a bolinha, né? Nas caixinhas das cores correspondentes ou aleatoriamente, aí vai depender da proposta que vocês vão fazer para o dia, e aí fazer com que esse aluno autista, ele participe, né? Ele possa entender as cores, ou então ele vai buscar o PEX dele para dizer que cor é essa bolinha, né? Ou ele vai aprender a dizer azul, certo, gente? Então, é um momento muito legal de uma brincadeira, de uma atividade que vocês podem fazer em sala de aula, né? Que vai envolver cores, matemática, troca de posições e etc. Então, é muito rica essa brincadeira. Vocês podem também aí uma outra atividade, que é colar adesivos no rosto e pede para o aluno com o TEA tirar. Pode os outros alunos também brincarem, né? Você sempre que possível fazer com que isso seja algo muito mais natural, não só que seja menos parecido com o adaptado e que seja mais parecido com o natural. Aí uma hora você pede para um aluno tirar, outra hora outro, sempre colocando aí o seu aluno com TEA para fazer a atividade, porque essa atividade ela é de treino de olhar, tá? Eu vou treinar para que essa criança possa estar olhando no meu olho quando eu der algum comando para ela, tá? Você pode também, para ajudar nesse estímulo, entregar sempre os objetos em frente aos olhos da criança, ou seja, você estando na mesma altura que a criança, segura o objeto bem na altura dos olhos da criança, numa distância que ela possa enxergar o que é aquilo, né, claro, e aí entrega para a criança aquele objeto só depois que a criança teve um contato visual com vocês, tá certo? Então, é uma outra dica aí de atividade que vocês podem desenvolver com seus alunos em sala de aula. Vocês podem também usar bonecos ou fantoches em frente aos olhos. Não precisa ser os fantoches todos elaborados, nem os bonecos em que vocês
tem todas as articulações funcionando, a gente pode fazer aí com palitinho de sorvete, né? E desenha num papel A4 o desenho que você quer, recorta e faz deles os personagens, né? Sempre lembrando que quando eu for trabalhar, então, essa atividade dos bonecos fantoches, eu tentar fazer com que eu fique o mais perto possível, né, do contato visual dessa criança, para que ela possa ir estimulando a ter essa busca, né, do outro foco, que é aquilo que a gente vai trabalhar muito, para que essa criança, a partir do momento que ela está no hiperfoco dela, ela possa desligar do hiperfoco e vir até a atividade que você está propondo. Então, a atividade do bonequinho de fantoche, ela é muito legal, e ela pode ser feita com diversos materiais, não necessariamente precisa ser os bonequinhos de fantoche, tá bom, gente? Vocês podem usar aí, nesse momento, bonequinhos que possam simbolizar a matéria de história que vocês vão dar. Então, de repente, você quer contar sobre a independência do Brasil, então você pode tentar fazer com os alunos o cavalinho, mais o Dom Pedro, mais uma espada, mais a independência, mais uma pessoa gritando. Então, é usar, de repente, esse tipo de adaptação para que o seu aluno possa estar mais envolvido com o que você quer que ele absorva e você consiga passar mais daquilo que você quer que o seu aluno aprenda e esteja aí conectado, certo? Trabalhando essas habilidades nessas brincadeiras infantis, a gente vai ter aí, obviamente, um treino da atenção compartilhada que envolve todas aquelas habilidades que estão em déficit na criança, né, voltadas aí para uma socialização. Então, eu trouxe para vocês um outro joguinho aí com canudo, né? Nesse caso, você coloca um canudo dentro do outro para que a criança possa ter acesso ao caracol todo. Então, ela começa com a bolinha ali no começo da massinha, né? Onde está a massa rosa. E aí ele vai e assopra essa bola para que a bola faça o caracol. Aí, no caso da figura, eu coloquei para vocês só uma criança fazendo o caracol, né? Mas a gente pode fazer assim, uma fileira de crianças, vários caracóis de massinha, né? E várias crianças, então, trabalhando aí o assoprar dessa bolinha nos caracóis. É aquilo que eu falei para vocês, a gente vai trabalhar a atenção compartilhada. Se eu quiser incrementar, eu posso colocar, então, uma proposta para saber quem é que ganha para chegar mais rápido no centro desse caracol, certo? Outra dica aí é a pintura facial, né? Mas nesse caso é preciso ficar na frente a frente, é preciso usar o toque e é preciso usar a imaginação, tá? Porque se você for só pintar a criança e ficar lá meia hora pintando a criança, ou então deixando que a criança pinte você, sem falar nada ou falando muito pouco, a gente não vai estar estimulando o contato visual e muito menos essa atenção compartilhada, tá? Então, a gente precisa aí tentar, na medida do possível, quando for brincar com a pintura facial, ficar frente a frente, fazer trocas, né? Tocar na criança e imaginar. Usar acessórios como óculos de palhaço, o nariz de palhaço, a orelha de Mickey, os fantoches que a gente já falou ali, as perucas, né? Por quê? Porque você vai chamar a atenção desse olhar teia, do olhar dessa criança, para o seu rosto, né? Não necessariamente a gente vai ter um contato visual propriamente dito, em que você consegue olhar no olho, né, da outra pessoa, mas você já vai estar aí dando início a um treinamento de contato visual geral, onde quando você vai conversar com o indivíduo, você chega e pode falar, olhar em vários pontos do rosto dele, ao invés de olhar bem dentro dos olhos, tá certo? Usar fantasias nas interações, se a criança ou adolescente permitir. Contei para vocês, eu acho, né, que professor de ciências, para chamar a atenção dos alunos da sala do Gabriel, fez uma proposta de fazerem uma aula vestidos de Halloween, né, de fantasias de Halloween. E assim foi, Gabriel foi super animado, e eu percebi que todas as crianças estavam bem animadas e elas queriam estar ali fantasiadas. Então, assim, uma aula de ciências que poderia ficar
esquecida, né? Tá vindo uns memes, não sei se vocês receberam, em que como que era cabular a aula antigamente, né? E aí aparece uma criança saltando o muro da escola. E aí diz como é que é cabular a aula hoje, é você deixar a sua câmera e o áudio desligado e deixar lá a aula rodando, né? Então, assim, para que a gente não para que esse nosso aluno não esteja nesse patamar, né, de estar a aula lá rodando, e ele pode até estar de corpo presente, mas a mente dele está em outro lugar completamente diferente, trabalhar aí essas possibilidades de atividades que vão chamar mais a atenção dessa criança. Eu trouxe para vocês ali na figura de baixo mais uma brincadeira com as fitas adesivas, em que, além de tudo, nós colocamos uma pontuação ali na lateral, né? Que uma bolinha rosa é 1 ponto, a verde são 2, a vermelha 3, a azul 4, quer dizer, a azul 5 e a amarela 4. Então, a gente vai utilizar da mesma técnica passada, mas aí de uma forma já em realizar as atividades da matemática, como eu disse para vocês no exemplo, certo? Um outro objeto que é muito legal para trabalhar a atenção compartilhada, porque ele vai exigir com que a criança tenha um hiperfoco na visão, que algumas outras atividades não iam fornecer isso para ele, né? Porque ele vai ter que estar hiper focado para ver só o que aparece naqueles 2 buraquinhos. E muito provavelmente, quando aparecer alguma imagem, ele possa se fixar naquela imagem, tá? Então, cantar uma música, utilizar movimentos corporais e interpretação são atividades que devem ser feitas junto a esses alunos autistas, para que eles possam aí conseguir, através de alguma motivação, interagir com você ou com quem quer que seja, mas assim, estar em sociedade, né? Que possa interagir, que possa se expressar, saber se expressar, né? Que possa ser compreendido. Então, essas atividades aí de compartilhar olhares, compartilhar pensamentos, compartilhar os brinquedos, ele é de suma importância aí para o desenvolvimento da atenção compartilhada dos indivíduos com TEA, certo? Então, se o aluno desviar da atividade, faça uma pausa, tente criar um suspense quando chamar a atenção dele e depois volte a cantar. Então, é assim, ó, tô cantando Baby Shark, tarará, e a criança, então, ela não consegue ter atenção em mim. Aí eu faço, Baby Shark chegou, aquela coisa do suspense, né? E quando eu consigo finalmente chamar a atenção dele, que ele vem ali para a minha atividade, né? Eu volto a cantar para que ele possa participar da atividade que eu fiz de proposta, tá? Lembrando que a gente precisa sempre respeitar o aluno, não importa o que ele faça, porque muitas das vezes é algo aprendido fora, né? Não é algo que está ali intrínseco a ele, né? Vamos respeitar, vamos trazer alguns conhecimentos familiares para dentro de sala de aula. Ele pode ter aprendido aquilo num vídeo, pode ter aprendido aquilo com um amigo do condomínio, até mesmo com os pais, mas a gente saber identificar isso. Quais são as características que são inerentes àquele aluno, ou seja, já nasceu com isso, não tem jeito, e quais são aquelas que ele foi adquirindo ao longo da convivência com adultos, tá certo? Então, sempre respeitar o aluno, porque alguns dias nós teremos mais sucessos, mais acesso e mais sucesso, e outros dias menos acesso a esse cérebro. E tudo bem. Se por acaso hoje eu não conseguir em nenhum momento uma atenção compartilhada do meu aluno, nós vamos tentar aí um pouquinho mais para a semana seguinte ou para a aula seguinte. Aquilo que eu falei para vocês lá atrás, não significa que eu fazer o primeiro treino de habilidade, olha para mim, e a criança não repetir, né, não compartilhar, eu então desistir e falar, olha, não tem jeito mesmo, esse aluno não vai para frente e ele não vai aprender, certo? E então, alguns dias a gente vai ter mais ou menos acessos a essas mentes, tá? Continue sendo motivador, divertido e amável.
né? Aí do lado eu trouxe para vocês o binóculos, que é feito com tirinhas de cartolina. Esse aí foi feito bem colorido para ficar mais alegrinho, mas a gente não, às vezes não precisa nem das fitinhas coloridas, a gente só coloca um rolo de papel higiênico do lado do outro, passa uma fita adesiva, e aí então a gente tem um binóculo pronto. E o que é legal o binóculo? Eu posso chamar a atenção desse olhar compartilhado para coisas que sem um papel higiênico, né, sem um binóculo, jamais aconteceria. Então eu posso chegar para um aluno e dizer: onde está o fulano de tal da sua sala? E aí então ele vai com binóculos e vai procurar. Ele vai manter, obviamente, um contato social, ele vai tentar manter um contato visual com aquela criança, né? Isso vai depender muito da resposta da outra criança. E aí, então, a gente tem um brinquedo que é muito complexo, né? E que pode trazer inúmeras possibilidades aí de ser usado. E aí, né, gente, um material muito simples, muito tranquilo de encontrar, e que todo mundo usa, né? Na verdade, todo mundo joga fora, né? Não vai usar, ele vai jogar fora. Mas é essa a dica do rolinho de papel higiênico que eu tenho para vocês. Depois, ainda nas atividades de sopro, porque eu acho que são atividades muito importantes, até mesmo para socializar, porque você pode estar aí, como na primeira figura, concorrendo, né, ao primeiro lugar da atividade, então você assoprar para que esse copo possa ir até o destino final, trabalhando aí, obviamente, um contato visual para você ver onde estão os outros adversários e a atenção compartilhada, né? Porque olhando onde está o meu adversário, eu tomo uma atitude de assoprar mais forte, de assoprar mais rápido, e etc. Na figurinha de baixo a gente tem aqueles copinhos bem fininhos de água, tá? Que são os de água, que vão ser assoprados também, tá? É a corridinha do polvo que a gente chama, que a gente abre esse copinho todo e aí coloca lá para a criança assoprar ou empurrar, e vai depender das possibilidades que o seu aluno vai dar para vocês. Depois aí do lado direito em cima, nós temos as pinturas, né? Em que a gente pode fazer a pintura aí, eu fiz a proposta para vocês da pintura de cotonete, né? Então, a gente vai trabalhar aí, vocês podem observar que a maioria das crianças estão com as mesmas cores, exatamente para que possam estar aí trabalhando o cotonete, os movimentos e etc. Mas a gente pode usar aí vários tipos de cores, ou então deixar só essas duas, porque aí o aluno com TEA pode ter que ter a necessidade de usar outra tinta, então ele tem que interagir com o seu companheiro de lado. Então, coloquei a pintura, que ela é muito importante também nesses processos aquisitivos de habilidade de comportamento social. E embaixo a gente tem aí a utilização do cotonete da tinta para fazer algumas atividades aí de alfabetização, certo? Você usa o cotonete, pode ir mudando a tinta, né? Pode pedir para ele mudar a tinta, e conforme muda a tinta, vocês podem ir conversando sobre a cor daquela tinta, e então chegar aí numa atividade de coordenação motora, de estímulo ao visual, de estímulo à troca também, porque você pode pedir para que o aluno leia, né? Cada uma das letras, ou então você pode ler uma e ele lê outra, você pode colocar cada aluno da sala para ler uma letra. Então, assim, ter as ideias, tá bom, gente? Deixa eu tomar uma aguinha aqui. O ato comunicativo para continuar uma brincadeira é de esperar que o aluno possa se comunicar de alguma forma antes de dar continuidade à brincadeira. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou propor a brincadeira, então vamos lá, vou propor a brincadeira de assoprar o copinho, essa daqui, ó, do copinho vermelho. Então, eu vou propor a brincadeira de assoprar o copinho vermelho para ele cair do outro lado da mesa, tá? De repente, em um determinado momento, eu posso esperar
que o aluno me pergunte cadê o canudo. Então, eu vou lá, vou falar, vamos fazer a atividade do canudinho. Aí você já fez, já modulou, já explicou, já pegou na mão, já assoprou junto, e a criança está sabendo fazer. Então, dentro daquela proposta, né, de brincadeira que você elaborou para a sua aula, você vai fazer o quê? Você vai interromper a proposta, dando apenas a primeira dica, que seria o copinho, por exemplo, né? E, obviamente, como aquela criança já foi trabalhada, já foi estimulada, etc., ela vai ter armazenado de que, quando ela vê um copinho, ela pode brincar com a brincadeira do assopra-sopra lá. E então ela pode ter essa iniciativa. Se ela não tiver, você pode ir fazendo esses testes de iniciativa ao longo das atividades que vocês vão realizando, tá? Isso tudo vai estimular sobremaneira a comunicação. Vai ficar muito mais fácil essa criança atingir, né, a comunicação um pouco mais adequada para a sua idade, porque ela vai estar sendo estimulada aí a fazer uma das partes, né, a compartilhar esse ato comunicativo de brincar. Ou seja, a gente começa a brincar com a criança, no momento seguinte eu paraliso a brincadeira, porque eu já sei que ela sabe como é que funciona, e num terceiro momento a gente compartilha, né, essa atividade. A gente pode compartilhar a comunicação, pode compartilhar as atividades, pode compartilhar tudo que está envolvido com aquela proposta. E aí, então, a gente tem um indivíduo que está cada vez mais socializando, e isso é muito importante, certo? Então, como é que eu vou fazer? Eu faço uma pausa e espero o aluno fazer alguma coisa, né? Eu posso pedir para ele olhar para mim, fazer um sinal com os membros, ou ter uma verbalização, ou buscar algum outro tipo de comunicação. Então, eu chego e faço a proposta do copinho sendo assoprado pelo canudo. Então, olha, a brincadeira do copinho assoprado pelo canudo é assim, fica fulano, beltrano e ciclano, e vocês vão assoprar o copinho até ele chegar do lado de lá, né? E aí, de repente, num segundo momento, num segundo dia de aula, você coloca o copinho lá, coloca o canudinho, e aí, então, você espera alguma coisa, alguma verbalização, alguma troca de olhares, algum sinal dessa criança autista para ela, então, se interagir ali e fazer a atividade que foi proposta num outro momento, certo? Ela pode vir com o olhar, ela pode vir apontando, ela pode vir verbalizando e até mesmo buscar uma comunicação mais complexa, que seria escolher quais os alunos que vão jogar com aquela criança com TEA, certo? E aí, então, nesse momento, se você vê que o seu aluno está tendo alguma dificuldade nessa comunicação, nessa interação social, você pode sim dar dicas de comunicação, do tipo, você quer brincar mais de copinho, né? E se a criança responder mais, já está feita uma narrativa, né? Já está feita uma conexão, então a gente fica muito feliz, tá certo? Então, essas pequenas pausas no meio das atividades propostas e prazerosas para as crianças com TEA, elas vão sim despertar essa busca pela comunicação, tá? Obviamente que existe uma gama complexa de atividades que tem que ser feitas por detrás, mas a todo momento essa criança está sendo trabalhada, inclusive, obviamente, dentro de sala de aula, que é um dos lugares que mais se trabalha essa questão da comunicação social, né, gente? Porque onde nas nossas relações que nós temos durante 4 ou 5 horas, mais contato com um número maior de gente, tanto que a gente pode ver aí, né, que nessa época de pandemia, o que a gente vê é que o isolamento, ele só vai ser suspenso para as escolas após a gente entrar lá nas linhas, no Código Verde, etc., né? De tão perigoso que é o contágio aí das pessoas que estão nas escolas, que vão para as escolas, né? Não é porque elas são mais contagiosas, mas é porque essa interação social e essa comunicação ela é muito mais intensa, muito mais
muito mais perigosa para quando a gente quer aí dizer de uma comunicação alternativa ou de uma comunicação de trocas, porque, infelizmente, a gente vive um mundo em que alguns paradigmas vão sumir e outros vão aparecer, né? Mas nesse momento em que a gente está vivendo, eu acho que se a gente tem um autista dentro de casa, ou até mesmo numa sala virtual, a gente pode tentar fazer, sim, essa troca, né, de espera e a troca de verbalização com aquele aluno. Uma outra atividade que pode chamar a atenção das suas crianças é a da água do copo e as setas contrárias, né? A gente pode usar desenhos também, né? Um desenho que está aparentemente indo para a direita, a hora que a gente coloca o copo cheio de água, ele vira para a esquerda, certo? É uma atividade muito legal para fazer para todos os tipos de criança, mas a gente tem aí um pouco voltado mais para as crianças mais velhas, porque elas vão entender que o que fez a troca foi a água, certo? E aí, na parte de baixo, eu trouxe para vocês mais uma atividade da bolinha com o Durex, que eu achei sensacional, porque a professora não colocou cada criança numa linha, mas ela colocou todas as crianças muito perto. Então, a partir do momento que elas ficam muito perto, a possibilidade de um contato visual aumenta muito, e a gente vê ali que tem um menininho bem pequenininho que está tentando alcançar a fita adesiva e não consegue, então a gente vê aí uma atenção compartilhada dessa criança. Normalmente, se eu tenho uma criança com autismo, ela pode não ter esse tipo de início de atividade, né? Eu esqueci o nome da palavra. De iniciativa, ó. Ela pode não ter esse tipo de iniciativa, ou seja, de ir lá na caixinha, pegar a bolinha, jogar a bolinha no Durex. Mas aí é aquilo que eu falei para vocês. Vocês podem levantar, ir até aquele aluno e ensinar para ele onde que ele pega a bolinha, onde que ele vai jogar, qual é a força que ele vai empregar para que a bolinha chegue até a faixa, né? Então, aí a gente tem são brincadeiras que eu estou propondo para vocês, né? Podem parecer muito banais, mas na verdade elas são muito importantes para trabalhar todas essas questões aí das características do TEA. E aí, num quadrinho do lado direito, que a gente vê umas crianças com um saco preto na cabeça, né? É a brincadeira do vai passando, como se eles fossem aquelas fitas que passam em volta da roda dos tratores. Então, eles vão ficando ali em fileira, o que favorece o trabalho da integração sensorial, e eles vão caminhando, e conforme vai caminhando, o plástico vai fazendo a função de uma roda, tá? Então, aí, nesse caso de brincadeiras em equipe, é muito importante também a atenção compartilhada, porque eu preciso entender o que o meu amigo está fazendo para eu saber o que eu posso fazer. Em algumas vezes você pode até fazer aí uma brincadeira intercalando a saída e a entrada de participantes dentro da faixa, certo? E com isso, a criança vai ter que observar como é que ela vai fazer para entrar na faixa e como é que ela vai fazer para se posicionar e não atrapalhar ninguém, certo? Trouxe para vocês uma atividade que pode chamar a atenção, não sei se vocês lembram, quando a gente conversou lá, né? Eu estou querendo chamar a atenção, eu estou querendo pegar o hiperfoco desse meu aluno e trazer ele para dentro de sala de aula, trazer ele para as atividades que eu quero fazer. Então, a gente pode começar com essas atividades lúdicas, né? Em que o elemento surpresa está no resultado final, certo? E aí, então, a partir desse resultado final, a gente vai transformar a nossa aula numa grande brincadeira de montar o copinho que vai jogar as estrelinhas, pode ser confete, pode ser uma bolinha de ping-pong, vai jogar essa bolinha ou essas estrelinhas ou confete para longe. E com isso você pode chamar a atenção do seu aluno também, se você quer fazer aquela atividade do Mário, ou atividade do carrinho, ou atividade da bonequinha, você pega, desenha vários bonequinhos, joga dentro do copinho, né?
Na verdade, aí o passo a passo para vocês está aí, não sei se vocês conseguem entender. É preciso de uma fita adesiva, de um copinho de papel, do estilete, de estrelinhas e de uma bexiga. Então, a gente vai, corta o bumbum, faz o nó na boca da bexiga, corta o bumbum dela, corta o fundo do copo, coloca o bumbum da bexiga no bumbum do copo, os dois cortados, né? E a partir daí você pode passar a fita adesiva na lateral da bexiga para ela não soltar, tá bom? E aí então você coloca os objetos que você quer que a bexiga solte longe, tá? Então é uma atividade bem legal que vai trabalhar a atenção compartilhada, porque na medida do possível, na medida em que a criança vai puxando a borracha e o que estava dentro do cofre vai parando para tudo quanto é lugar, a gente vai ter aí uma atenção compartilhada dessa criança para que ela possa observar onde foram todas as estrelinhas, onde estão todos os balões, né? Aí vai depender do que vocês vão colocar dentro do copinho, certo? Então, trouxe para vocês aqui algumas dicas. A gente já vem falando isso, eu sei, incessantemente, por muito tempo, e etc, etc. Mas eu quero trazer para vocês, assim, de uma forma, de novo, para que a gente possa gravar isso, né? Quais formas eu vou fazer, quais atividades que eu vou ter que desenvolver para eu fazer o meu aluno prestar atenção na minha aula e participar da minha atividade, tá? Da minha proposta. É pedir verbalmente, lembrando, né, que o pedir verbalmente para o autista, ele tem que ser um pouco mais figurativo, né? Ou seja, e ele tem que ser, assim, um pouco mais encurtado. Então, eu vou usar figuras de linguagem, onomatopeias, encurtamento. Então, eu percebo, assim, que quando a gente vai falar com uma criança autista, se você fala de temas de interesse dessa criança ou desse jovem, e de forma encurtada, e num sentido muito figurativo, a facilidade de você adquirir a atenção daquele aluno para você é muito grande, tá, gente? Então, vocês precisam também pedir mais eficaz, não ficou mais enfaticamente, eu tinha errado, eu achei que era eficazmente. Pedir mais enfaticamente e dar ajuda gestual se preciso, que é aquilo que eu falei para vocês. Se precisar, a gente pega na mãozinha do aluno, coloca a mãozinha dele no olho, pega a mãozinha do aluno, coloca lá para ele pegar o carrinho dentro da caixa, né? Pega lá para ele extrair os carrinhos quando a gente vai fazer a atividade da extração da matemática, né? E que aí é fazer todos os anteriores e dar ajuda física, né, para que a criança faça o que eu estou propondo. Então, assim, olha, eu estou propondo que você pegue o lápis e desenhe o carrinho que nós vamos subtrair. Então, você vai, pega a mão dele no lápis e faz a escrita junto com ele. Com o tempo, a hora que você falar, pegue o lápis no estojo, Joãozinho. A primeira coisa que ele vai fazer de forma independente vai ser ir lá buscar aquele lápis no estojo e trazer para você usar, tá? Mas o que eu tenho para dizer para vocês? Se vocês querem aumentar esse repertório, olha, mas eu queria que ele pegasse o lápis e ele mesmo copiasse a matéria. A gente vai ter que fazer o passo a passo do segundo treino, que é copiar a matéria, tá certo? Então, a partir do momento que ele adquiriu uma habilidade, que é pegar o estojo da cor correspondente dentro de sala de aula para fazer atividade, já vai ser um avanço. Se eu quero que ele faça a atividade de forma independente, aí eu vou ter que trabalhar cada uma das habilidades que aquela atividade demanda, tá bom? Se pedir verbalmente, pedir mais enfaticamente, fazer todos os anteriores da ajuda física não deu certo, aí a gente volta para aquela dica inicial, que é sentar na frente da criança, na altura do olhar, e tentar fazer o que ele está fazendo, ou seja, seguir a liderança. Vai ter um momento que você, professor, vai ser o líder, e vai ter um momento em que a sala ou o aluno de inclusão vai ser o líder, tá? Se possível, compartilhar as atividades antes que elas aconteçam, tá? Para que o nível de ansiedade diminua e que você possa planejar junto com o aluno qual vai ser o passo a passo daquela atividade. Então, olha, nós vamos chegar lá naquela caixa, nós vamos pegar os carrinhos, nós vamos fazer
as atividades de... só um minutinho, deixa eu desligar. Nós vamos fazer essas atividades de troca, né? Então, eu fechei meu raciocínio aqui. Compartilhar essas atividades. Ou ele vai compartilhar a minha atividade, que eu estou propondo, ou eu vou compartilhar a atividade que o aluno está fazendo para que ele possa voltar a atenção para mim, eu ser um parceiro de atividade dele, e então eu propor a troca, né, desse compartilhamento. Eu trouxe para vocês aí mais uma atividade de bolinha, que é colocar uma bacia com água, uma caixa com água, né, uma caixa de plástico, e então a gente colocar do ladinho uma caixinha para que a gente pegue as bolas vermelhas e o outro pegue a bola azul. Então, essa é uma atividade em que eu tenho que competir com o meu parceiro, muito provavelmente, quando você se depara com um aluno autista, essa questão da competição, ela é muito enfraquecida, mas num determinado momento ela vai poder... só um minutinho. Desculpa, viu? Então, ela vai ficar mais enfraquecida, mas num segundo momento, quando a gente vai aí trabalhando esse compartilhamento, trabalhando essas atividades e repetindo essas atividades, aos poucos a criança vai entender o que é competir, né? E o que ela vai poder fazer para ganhar uma atividade e etc. Então, aí a gente tem várias atividades de atenção compartilhada. A velha e famosa dança das cadeiras, né? Que a gente precisa prestar atenção no que o outro está fazendo e prestar atenção na música e fazer essa troca de atenções, né? Que é aquela que a gente falou para vocês do cérebro, né? Fazer a troca entre uma coisa que eu estou hiperfocada e a outra coisa que está chamando a minha atenção também. E aí, então, a hora que a música acaba, você sentar lá na cadeira. Tem uma outra atividade aí de assoprar o copo, que eu coloquei para vocês, né, que a gente pode fazer dentro de sala de aula. Então, assim, são várias atividades que não demandam um material muito complexo, não demandam uma complexidade de regras, né? Eu tentei trazer algumas mais facilitadoras, com as regras menos complexas, para que vocês possam aí trabalhar com os seus alunos em sala de aula. A gente precisa também trabalhar esse mostrar, compartilhar, aumentar a generalização para que o socializar funcione melhor. E aí, então, eu proponho para vocês a atividade do jogo da velha, né? Que você pode fazer com botões, com tampinhas de garrafa, usar aí a imaginação, pode fazer com massinha, pode fazer com esses palitinhos de sorvete, ou então essa atividade do lado esquerdo que eu coloquei, em que um dos alunos vai reposicionar essa bola quando ela cair, e os outros dois alunos vão segurar o bambolê de uma forma que não deixe a bola cair do bambolê e vão, então, se encaminhar para um canto da sala ou para um canto da quadra, tá? Com isso, a gente tem uma atividade compartilhada com 3 alunos, em que eu tenho que prestar atenção para onde eu estou indo, né? Para qual lugar que eu estou indo, prestar atenção em quanto do meu bambolê eu vou estender ou diminuir para que a bola não caia naquele buraco, e também consertar quando o meu colega, o meu parceiro de atividade, aumenta muito esse buraco, e aí eu não consigo trabalhar com essa bola, e essa bola vai cair, e então o outro parceiro vai buscar essa bola para a gente reposicionar. Eu acho que espero que vocês tenham entendido essa atividade, né? Ia facilitar um pouquinho mais se a gente pudesse passar um vídeo, mas não tem problema não. Se tiver alguma dúvida, depois eu explico novamente, tá bom? Então, essas atividades aí têm o objetivo de participar a pessoa com autismo no que está sendo feito, tá? A gente chama isso de rotinas sensórios sociais, que são as brincadeiras que requer toque, movimento físico, cantar, ou troca de turnos, etc. Tá? Trouxe para vocês aí uma atividade que vai trabalhar
o contato visual, tá? Que são as carinhas que você pode fazer tanto nos pratinhos de bolo, né? Que aí você vê, do lado esquerdo a gente tem as carinhas só com a boca, então você vai mostrar isso para o aluno e vai falar para ele fazer o olhar, né? Olha só que gracinha aí esse menininho fazendo os olhares da boca, né? Isso vai ser muito importante também para essa atenção compartilhada, porque ele vai, a partir desse momento, vocês podem até usar um espelho aí, né? Para que a criança se olhe. A partir desse momento, quando ele começar a observar uma cara mais ou menos parecida nos companheiros de sala, né? Ou até mesmo em vocês, eles vão perceber qual é o sentimento que vocês estão tendo naquele momento. Num segundo quadrinho aí no meio, eu coloquei as carinhas mais de formas resumida, né? Menorzinha, não para usar no rosto da criança, mas para usar num momento em que ele está tendo uma angústia, que ele está feliz. A gente usar aí como figuras de troca, né? Trocas de comunicação, comunicação alternativa. E num terceiro momento aí eu coloquei para vocês do lado direito tanto as boquinhas, né, quanto os olhinhos. Então a gente pode intercalar aí entre usar as boquinhas ou os olhinhos, dependendo de qual vai ser a atividade proposta aí por vocês. Trouxe de novo mais uma atividade com bolinha, que a gente fala bola no cesto ou bola na caixa, que a gente vai ter que compartilhar nessa atividade, a criança que está jogando a bola tem que compartilhar olhares com a criança que está segurando a caixa para que elas saibam em qual momento uma vai jogar a bola e a outra tem que posicionar a caixa, né? Então, olha só, atividade de atenção compartilhada. Num segundo momento, a gente tem a fila ali das crianças jogando a bolinha no cesto, né? E num terceiro quadrinho do lado direito, eu tenho ali uma tigela com açúcar, com farinha, com areia, seja lá o que for. Embaixo dessa tigela a gente colocou os mesmos números que estão do lado de fora e a gente cobriu aqueles números. Então, com um pincelzinho, a criança vai tirando a areinha de baixo até ela encontrar o número. A hora que ela encontra o número, com a canetinha, ela vai lá no papelzinho do lado e risca qual que é o número que ela encontrou. Essa aí também é uma atividade que trabalha a atenção compartilhada e até mesmo aí atividade motora, né? Trouxe para vocês algumas atividades que podem ser utilizadas para fazer esse treino cerebral de atenção compartilhada, né? De você trocar entre a figura e a escrita, ou de circular a figura que está de um lado ou que está do outro, né? Ali a figura, o que está entre é sempre o do meio, né? Então, circule em cada série quem está entre. Lembre-se que o que está entre é sempre o do meio. Então, o que ele vai fazer? Ele vai circular o que está entre os dois barquinhos, vai circular o que está entre os porquinhos, entre os não sei que bicho é esse, gente, esqueci. Esquilos, esquilos. Ou entre os caracóis, certo? E aí, na primeira atividade, pinte a figura cujo nome começa com o mesmo som que o nome do desenho em destaque. Então, é aquelas atividades de troca cérebro, né, que a gente faz. Que é o macaco, então tá lá o desenho, macaco, e qual figura começa com o mesmo som que o nome do desenho tem em destaque. É o cadeado? É o avião? É a maçã? Né? Então, aí a gente vai trabalhar essas trocas também com essas atividades aí. O mostrar e compartilhar um objeto são habilidades importantes para a aprendizagem, porque faz possível a absorção de captação de informações do ambiente, que podem ser acrescidas ao repertório do aluno, e isso é importante para a socialização, certo? O TEA, né, a pessoa que tem o TEA, traz déficits muito consideráveis nessas duas habilidades, do compartilhar e de mostrar um objeto. Eu trouxe para vocês saberem essas habilidades de atenção que a gente tem falado, né? A atenção sustentada é aquela capacidade de se manter focado e atento à tarefa que está sendo executada. Quando a gente tem um cérebro autista, esse hiperfoco quando um objeto de muito interesse deles, esse hiperfoco, ele é super exacerbado, ou seja, você não consegue nem tirar aquela criança daquela atividade, né? Então, ele vai ter atenção sustentada, super sustentada,
né? Então, a gente vai precisar usar todas aquelas técnicas que eu passei para vocês para a gente fazer a troca, né? Fazer a troca dessa atenção por outra. A atenção seletiva é a capacidade de manter o foco, apesar de entradas sensoriais, também conhecida como distrações. E essa atenção seletiva, ela precisa acontecer de uma forma natural para que a gente chegue até a atenção dividida, que é a capacidade de lembrar informações e manter o foco em alguma coisa enquanto realiza outra coisa da tarefa. Então, a gente vê muito mais em cérebros femininos a capacidade de realizar várias atividades ao mesmo tempo, que é essa atenção dividida. Ao passo que o cérebro masculino, ele é muito mais capacitado para fazer a atenção sustentada, né, para manter a atenção sustentada. E aí eu lembro vocês do que eu disse nas primeiras aulas, que o autismo é uma deficiência que acomete mais meninos do que meninas. Então, não por acaso a gente tem autistas hiperfocados com muita dificuldade na atenção dividida, que vai ser a socialização e etc, tá? Então, por isso que eu coloquei para vocês que mostrar e compartilhar um objeto são atividades que a gente precisa fazer em sala de aula junto com o nosso aluno autista para que ele adquira essas habilidades. E a partir daí ele possa, então, observar o seu entorno e dividir essa atenção para fora daquele hiperfoco dele, ou seja, ele buscar fora do hiperfoco coisas que ele possa compartilhar com os seus pares, tá certo? E aí, então, para vocês terem uma ideia, né, o nosso cérebro aprende muito mais ensinando aos outros, ou seja, quando eu estou compartilhando o objeto, né, veja só, fazendo as coisas, ou seja, quando eu estou numa atividade e prestando atenção na outra e executando essas atividades, discutindo com os outros, que eu estou socializando total, ou seja, eu estou fazendo trocas, né, atenção compartilhada, vendo e ouvindo, né, se eu estou muito quietinho lá só vendo e ouvindo, é 50% da aprendizagem. Ou só observando, que é quando eu estou com um hiperfoco em alguma coisa, mas eu estou observando outra. Só ouvindo ou só lendo. Então, veja bem como a gente vai ter um aluno muito mais receptivo e muito mais operacional, né, muito mais produtivo, quando eu consigo fazer com que essa atenção compartilhada dele funcione a pleno vapor, né? Obviamente, aquilo que eu falei para vocês, a gente nunca vai conseguir 100% de ninguém, mas a partir do momento que a gente faz essas propostas semanais de atividades adaptadas, elas vão passar a pertencer ao nosso cotidiano, ao nosso dia a dia. Então, eu vejo muito nas famílias de autistas e até mesmo aqui em casa, que no começo, quando existe uma proposta terapêutica nova, a gente só falta arrancar os cabelos, porque a gente tem que modificar toda a nossa atividade, né? Tentar trazer o hiperfoco deles para a atividade nova, e até que a gente consiga esse engajamento e consiga essa troca, a gente leva um tempinho. Mas a partir do momento que a troca é realizada, o engajamento acontece, a gente, então, adquire aí um patamar acima, né? E os benefícios, eles vêm galopando, né? Eles vêm todos muito velozes, e aí a gente tem um indivíduo que tinha um déficit na habilidade da atenção compartilhada, mas começa a produzir uma alteração na atenção seletiva e sustentada, né? A partir do momento que a gente faz essas atividades aí de trocas e esses trabalhos que a gente propõe, certo? Esses indivíduos possuem dificuldade em memória operacional, ou seja, de manter várias informações no cérebro, que se interrelacionam para começar e terminar uma tarefa. Então, se eu mando para ele uma atividade e eu coloco uma atividade muito extensa, ou seja, põe um cabeçalho lá de uma página, quando esse indivíduo estiver lá na última frase, ele já não sabe mais nem que matéria que ele está lendo, tá certo? Então, uma das adaptações que a gente faz nas provas das crianças com TEA, né, dos alunos com TEA, é exatamente diminuir o cabeçalho do questionário, né, diminuir o cabeçalho da pergunta, para que ela seja o mais sucinta possível, para que ele possa
se focar ali na pergunta, principalmente quando é uma pergunta que não tem muito interesse para ele, que não é do seu hiperfoco, que não foi adaptada com uma figura e etc. Então, a partir disso, a gente vai trabalhar isso. A gente precisa trabalhar este hiperfoco, ou se a gente não consegue trabalhar este hiperfoco, a gente vai trabalhar essa adaptação de diminuir, né, para que a memória operacional, diminuir conteúdo para que a memória operacional funcione, certo? Por vezes o aluno com TEA se enrola e perde as informações que foram passadas, então, de repente, você foi lá na frente, passou toda a informação, a hora que você vê aquele aluno com TEA está no mundo da lua, porque ele não entendeu nem a primeira palavra de que você disse. Então, você disse, então, bom dia, pessoal, vamos fazer atividade tal. E você não se atentou para o fato de que aquele aluno não estava focado em você, você não chamou a atenção dele antes, então, muito provavelmente, você vai ter que repetir as instruções para que esse aluno possa, então, engajar na atividade que você está propondo. Obviamente, eu vou dizer novamente aqui, nunca é demais a gente lembrar que podemos sim usar o auxílio físico, né? E precisamos usar frases e comandos curtos, certo? Para que eu possa alcançar, então, a atenção daquele aluno e ele eu possa me fazer entender. Sempre que possível, dar funções para esse aluno dentro de sala de aula. Então, se eu estou ali propondo uma atividade, essa atividade é impressa, eu vou pedir para que esse aluno distribua a atividade, ou que ele venha até a frente e leia a atividade em voz alta, enquanto um outro distribui. Então, sempre que possível, dar uma função para esse aluno. Se eu sei que é uma atividade de uma matéria que ele gosta demais, por exemplo, o Gabriel gosta demais de línguas, então eu uso esse aluno para que ele seja um suporte para o aluno que não gosta muito das línguas, certo? Com isso, eu vou fazer uma conexão dele com outro aluno e uma conexão dele com a atividade que eu estou propondo. Os indivíduos com transtorno do espectro autista têm grande dificuldade em planejar, organizar e dar percepção de detalhes, tá? Tem dificuldade de perceber erros e de corrigi-los. Então, essa frase, ela é muito importante para nós. Porque se eu tenho um indivíduo com dificuldade de planejamento, eu vou ter um indivíduo com dificuldade de se organizar. Se ele tem dificuldade de se organizar, ele vai ter uma dificuldade em perceber os detalhes dos comandos que eu passo. E com isso, vai ter dificuldade de perceber os erros que ele comete, ou que eu até mesmo cometa, e vai ter dificuldade em corrigi-los. Então, às vezes, eu vejo um aluno que não está fazendo a atividade da forma que eu pedi, e ao invés de eu ficar brava com ele, eu chamar a atenção, colocar ele para fora, mandar para a diretoria, eu posso repensar a atividade para ele, porque muito provavelmente ele teve dificuldade no planejamento, que desencadeou toda essa organização posterior. Eu vejo isso muito em autistas de alto funcionamento também, tá bom, gente? Não só os que têm a deficiência intelectual. A partir daí vai surgir a dificuldade de planejar o tempo e o espaço. Então, se você, ao dar uma prova para uma criança autista, não determina qual é o tempo que ela vai ter, e não fica lá cronometrando, olha, você tem 5 minutos para fazer cada questão e X minutos para fazer a prova toda. E vai fornecendo a informação para esse aluno, olha, já passou 5 minutos da primeira questão, passaram-se os 10 minutos da prova, passaram-se meia hora, você tem mais meia hora, e etc. Ele vai ter dificuldade de planejar a execução dessa prova, certo? Ou então você pode colocar um timer, você pode colocar na lousa para todos os alunos saberem, né? Ou então trabalhar com a família o treino do uso de um relógio com um timer. Aqui com o Gabriel eu coloco o celular para despertar, né? A cada 5 minutos a gente calcula aí quanto que ele vai ter de tempo para fazer a prova, elas estão vindo online, e a gente vê quantas questões são, e então a gente tenta fazer elas dentro do prazo estipulado pela escola. Algumas matérias a gente conseguiu fazer dentro do prazo estimulado, não tivemos problema nenhum. Outras matérias foram mais difíceis,
e eu acabei tendo que dar um auxílio maior para que ele conseguisse terminar em tempo. Mas isso eu já comuniquei para o pessoal da escola, e de um próximo momento, quando a gente estiver fazendo uma atividade, ou uma aula, ou uma prova, que é das matérias que ele tem mais dificuldade, a gente vai avisar, e quando for necessário, nós vamos, então, aumentar o tempo dele. Esse aumento de tempo da execução de uma atividade ou da prova também faz parte das possibilidades de adaptação curricular que eu posso exigir numa eventual prova de vestibular, tá certo, gente? São indivíduos que vão apresentar muita lentidão para iniciar e para manter um processo, e o que acaba desorganizando mentalmente esse indivíduo. Então, às vezes, eu fazer uma proposta que tem começo, meio e fim, e fazer um croquis dessa proposta na lousa, vai ajudar muito o meu aluno a fazer esse processo mental de como ele vai fazer o começo, meio e fim, e aí vai facilitar ele se desenvolver sozinho, tá? Ou seja, essa criança não vai conseguir prestar atenção em uma coisa só. Ela vai prestar atenção no que você falou da primeira coisa, mas ele já está pensando como que ele vai terminar a atividade, e aí ele se esqueceu do tempo, esqueceu de marcar que cada questão tem 5 minutos, e aí ele já se perdeu, porque também o cabeçalho da prova é muito grande, e ele não conseguiu ler. Então, assim, ele acaba, quando a gente não tem uma prova adaptada para esse cérebro, ele acaba se desconectando demais, ele não consegue prestar atenção, ele não se organiza e, consequentemente, ele não produz aquilo que ele tem capacidade, tá? Então, para esse aluno, nós vamos precisar fazer o quê, gente? Eu acho que, assim, depois de tudo que a gente conversou, acaba sendo um pouco intuitivo, e eu peço desculpas para vocês se eu acabo sendo um pouco repetitiva, mas é que são coisas, assim, de um dia a dia que a gente vive tão intenso, que eu acabo tendo que falar para vocês um pouquinho mais disso, principalmente nessa matéria de atenção compartilhada, que é tão importante, né? Então, para esse aluno que tem essa dificuldade, a gente vai precisar usar no material de sala de aula assuntos que o indivíduo gosta. Então, vamos usar figuras que ele gosta, temas de interesse deles. Vamos pensar lá no indivíduo que chegou num curso técnico, por exemplo. Evidentemente que ele vai chegar num curso técnico de alguma matéria, de interesse dele. Então, a gente já vai ter uma facilidade pelo fato de que nós estamos lecionando para esse aluno TEA algo que é de interesse dele, que é do hiperfoco dele. Mas, mesmo assim, para melhorar essa atenção seletiva e atenção sustentada, eu vou precisar, no meu material, chamar a atenção desse aluno. Então, colocar lá alguma figura de coisas de interesse dele, fazer algum barulho, adaptar a prova para que ela tenha um pouco mais de tempo. Então, assim, tudo isso a gente fala num formato meio generalizado, que vai ter que ser avaliado cada caso, tá certo, gente? Aí coloquei para vocês, né? Dar uma aula dando exemplos, usando de recursos visuais e auditivos prazerosos, chamar a atenção do aluno no começo da aula, no começo da proposta terapêutica, da proposta da atividade que você vai fazer, já dizendo para que vai servir aquele conteúdo. Então, olha, hoje nós vamos fazer uma atividade de educação física que vai trabalhar a sua musculatura, e a partir dessa musculatura você vai ficar muito forte, num determinado momento vai ser bom para você dirigir um carro, e etc. Então, você pode envolver o conteúdo da aula que você vai dar, né, o conteúdo das atividades que você vai propor, e explicar um pouco mais a fundo para aquele aluno para que vai servir aquela atividade física que você está propondo, certo? Em algumas vezes vai ser preciso passar para o aluno um roteiro, que é o que eu falei para vocês, né? Olha, nós vamos fazer essa atividade de ciências, nós vamos usar tais compostos, depois desses compostos a gente vai observar tais coisas, e por fim nós vamos chegar a esse resultado, tá? Ou, por fim, nós vamos observar qual o resultado que nós vamos chegar. Então, a gente passa um roteiro, né? Antecipa para que lado vai o assunto, para que ele não perca rapidamente o interesse. Então, se eu tiver lá no final a possibilidade de dizer que vamos ter uma X resposta
que é de interesse dele, então vamos falar assim, olha, no final o Bob Esponja vai dizer qual é o resultado dessa conta, né? Então você vai estar ligando o cérebro dele para o fato de que no final ele vai ver o Bob Esponja dizendo qual é o resultado da conta, certo? As informações têm que ser dadas de forma rápida, que é o que a gente vem falando. A gente não pode ficar estendendo demais o assunto, porque se a gente estende demais o assunto, o foco da criança some, principalmente o foco da criança com TEA. E um exemplo que eu dou para vocês é, de repente, o professor de geografia vai falar sobre o Xingu e coloca lá para a sala assistir o filme do Xingu, que dura 50 minutos. Muito provavelmente o aluno autista não vai entender nada, não vai lembrar nem que tinha índio no vídeo, tá bom, gente? Então, às vezes, procurar no YouTube uma atividade menor, um vídeo menor, uma coisa mais resumida, pode dar um resultado muito melhor. Obviamente que a gente vai ter os alunos que precisam assistir o filme inteiro, que seria o meu caso, por exemplo, para que eu até entendesse um pouquinho mais, eu preciso de mais informações, o meu cérebro precisa de mais informações para que ele mesmo resuma depois, e eu consiga reter, né? Eu posso passar o filme do Xingu e depois, num determinado momento, eu apresento para aquele aluno de inclusão um fato resumido de 10 minutinhos, um vídeo de 10 minutinhos, para que ele possa se inteirar de qual é o assunto. Então, informações vêm de uma forma mais rápida, sem alongar o assunto por muito tempo. Certo? Eu posso passar informações em pequenas quantidades ao longo da duração da aula. Então, é aquilo que eu falei, eu passo uma aula extensa para a maioria dos alunos, em alguns determinados momentos da aula em que eu acho que eu tenho uma informação de suma importância, eu chamo o foco daquele aluno TEA, e aí, então, eu passo pequenas quantidades daquela informação, tá bom? Obviamente que passar muita informação de uma vez só não vai funcionar. Observar se junto ao diagnóstico com TEA não está outro de TDAH ou de deficiência intelectual, porque quando a gente fala... Deixa eu ver uma coisa aqui. Quando a gente fala aí do aluno com TEA puro, a gente já vai falar de todo um espectro. E quando a gente fala de um aluno com TEA e TDAH, a gente vai acoplar esse aluno a algumas outras dificuldades que vão ter que ser trabalhadas aí individualmente. E quando a gente fala do aluno com TEA e com deficiência intelectual, essa adaptação do material ela tem que ser mais bem elaborada, mais produzida, e talvez até aí a gente trabalhar apenas com figuras e menos texto, ou até mesmo só figuras, ou figuras e palavras, certo? Aí vai depender de uma avaliação de cada aluno, tá? Num aluno com TEA e deficiência intelectual, por exemplo, ele vai ter dificuldade para organizar o processo sistemático da aula, né? Muitos alunos com TEA são desatentos, e quando a gente tem um aluno com TEA e ainda uma deficiência intelectual, a gente vê aí o caso do aluno que vai precisar de um suporte maior, tá bom, gente? E para adaptar esse conteúdo, é preciso dar uma aula baseada na visualização, aprendizagem sem erros e em termos concretos, né? Quanto mais visual e mais concretude a gente tiver, mais fácil vai ser para esse aluno entender o que é que eu quero passar da atividade, da matéria, certo? Aí eu coloquei para vocês aí uma atividade muito legal também, que é de passar o macarrão sobre a roda, né? Você faz um macarrão que é uma roda e o outro macarrão que você vai passar ali, ele para estimular essa atividade motora, certo? Então, aqui, finalmente, deixa eu ver que horas são. Nossa, 6h15 para 7. Vou falar aqui, acho que talvez mais uns minutinhos, e eu abro para perguntas, tá, gente? Então, posso, ao falar com o aluno, associar ou chamar uma coisa prática. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. João, olha para mim. Então, o que eu quero? Eu quero que o João olhe para mim, certo? O que eu vou fazer para que o João olhe para mim? Ele pode já estar treinado o suficiente para olhar para mim, beleza, eu chamei a atenção dele, eu vou dar o comando. Eu posso ter
que de vez em quando o João olha para mim, de vez em quando o João não olha para mim. E quando o João não olha para mim de forma alguma, o que, que eu vou fazer? Eu vou pegar a mãozinha dele, acho que eu falei isso para vocês ao longo da aula, né? E vou colocar no meu olho e dizer, João, olha para mim, aqui, ó, no meu olho, certo? Então, eu vou repetindo isso todas as vezes que eu quiser que o João olhe para mim. Aquela história do estrangeiro me pedindo o carregador do celular, lembra? Né? Então, João pega o carregador do celular, mas ele não sabe nem o que é pega, ele não quis nem compartilhar o olhar com você, ele não sabe nem onde está o carregador e ele não sabe nem o que é carregador. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o objeto e vou colocar a mãozinha dele no objeto e dizer, pega o carregador, João. Aqui no próximo exemplo eu coloquei, João, pega o copo. Então, vou lá, pego a mão dele, coloco, pegue o copo, João. Leve o copo até a cantina, João. Ou pegue o copo, né? E depois, quando ele consegue já pegar o copo, leve o copo até o lixo, né? Então, esses processos de aprendizagem, eles vão acontecendo de maneiras gradativas. Então, eu preciso, primeiro, trabalhar o hiperfoco dessa criança, ver onde que ela está onde que está a atenção maior dela, chamar a atenção dela para mim, para que eu possa dar o comando que eu quero direcionar para aquela atividade do dia, certo? Então, aí na figura vocês veem que eu tenho uma pessoa ajudando fisicamente a outra criança a passar pelos arcos ali no chão. E isso a gente está associando um gesto ao que eu estou falando. Então, assim, olha, você precisa esperar a sua vez. Se o meu aluno não consegue entender, você precisa esperar a sua vez, o que eu vou fazer? Eu vou segurá-lo, eu vou reter ele ali e dizer, você precisa esperar a sua vez. E lembrando, gente, que é aquela história, né? Eu vou tentar ficar na frente dele, olhar o que ele está fazendo, tentar atrair o foco dele para mim e dizer para ele, você precisa ficar aqui. Você pode até chamar, João, olha para mim, você precisa esperar a tua vez. Porque muito provavelmente o João olha para mim, ele já vai entender que ele precisa ter atenção voltada para o que você está falando com ele. Certo, gente? Então, é o que eu tinha para falar para vocês hoje. Como eu disse, eu ia trazer um pouquinho mais de exemplos. A parte teórica ficou mais, assim, condensada na aula passada. Eu procurei repetir alguns conceitos que eu acho mais importantes.